Hello! E vamos para esse vestido longo, tubo, lindo, Deus, o que define o corpo, maravilhoso para fazer esse vestido. E eu já prometo de cara que esse vestido ele não vai ter muita costura. Eu só quero fazer uma única costura nesse vestido todo, porque eu tô querendo cada vez mais fazer roupas e mostrar que é muito fácil de fazer. Cada vez mais que eu tô fazendo roupa, eu tô aprendendo que é muito prático de fazer, que não precisava daquela coisa toda de molde, tanto estudo e corta aqui, faz esse ângulo aqui. Enfim, eu quero roupas práticas e baratas, é claro, também. E por isso que, na verdade, eu decidi fazer esse longo, porque este tecido aqui, ó, que eu tô, né, gigante, ele na verdade eu comprei porque pediram aqui em casa pra eu comprar pra fazer uns pezinhos de porta. E aí me falaram meio assim, são 3 pezinhos de porta, então compre qualquer tecido de 1,5 m. E lá fui eu numa malharia comprar um tecido baratinho, qualquer que fosse, 1,5 m pra fazer esses pezinhos de porta. Só que ninguém me explicou que existia, que havia o tecido enfestado, né? Eu nunca tinha escutado falar desse tecido, mas que pelo que eu entendi depois é que a largura do tecido vem dobrada. E enfim, os 3 pezinhos de porta já estão lindos e bonitinhos e a gente tem esse tantão de tecido aqui sobrando. Então por isso que eu resolvi fazer um vestido longo. E também porque esse tecido foi muito barato, eu comprei numa loja de malha, né? E eu comprei 1,5 m, né, que foi o pedido. E eu paguei R$ 20 nesse tecido. Porque assim, não é uma malha realmente assim maravilhosa nem nada, ela tem a elasticidade da malha. Ela é bem elasticazinha, mas ela é uma malha um pouquinho mais durinha. E eu comprei mesmo esse barato, porque era pra fazer um peso de porta, então não precisava ser um grande tecido. E aí acabei ficando com isso. Então eu resolvi fazer um vestido coladinho no corpo, longo, super arrumado. Porque eu queria mostrar que também é possível fazer roupa também sim, bonita, arrumada, mesmo que seja o tecido baratinho. Então vamos lá começar colocando o tecido no corpo, só pra ver mais ou menos como que é. E como eu falei que só vai ter uma costura nesse vídeo, que é a única costura que eu vou juntar os dois lados, né, do tecido pra fechar o vestido. Então a gente vai alfinetar só isso e vai ser só isso que vai na costura. Então assim, eu tô começando 7h02 agora pra fazer isso e eu espero terminar essa noite. Então vamos lá. E o porquê que eu decidi também fazer assim esse vestido justinho e tudo mais é porque o tecido de malha, mesmo que seja assim uma malha que eu falei não tão boa nem nada, ela mantém a elasticidade da malha. E aí tecido de malha, o bom é que dá pra gente fazer roupa sem se preocupar tanto com aquela questão do vestir. A malha é diferente, a gente já faz no corpo mesmo e na hora do vestir conta com essa elasticidade dela. Então é muito mais prático, muito mais fácil para nós iniciantes conseguir fazer roupa sem ter tanta dificuldade assim. Então por isso que eu também uso tanto malha, porque eu acho muito mais fácil de trabalhar e tudo mais. Então vamos lá fazer aqui esse vestido. E aí o que eu vou começar fazendo, como sempre, é fazendo do lado de dentro, né? Porque é onde a gente já passa a costura. Então eu sempre faço a prova assim do lado de dentro, porque já facilita na hora que for costurar, já tá no lado certo. A única costura que eu pretendo fazer, né, que eu quero fazer é essa daqui. Então eu vou, ó. E aí um jeito bem simples, como eu falei, ele é malha, então ele se adequa muito bem no corpo, se adapta muito bem, dá pra vestir e tudo mais, sem precisar zipa nem nada. Então a única coisa que eu vou fazer é botando ele assim no meu corpo e colocando os alfinetes conforme ele vai ficando certinho no corpo. Ó, só muito cuidado também pra você não tá esticando muito a malha pra fazer essa largura aqui, tá? Então faz bem na medidazinha assim, pega o tecido sem esticar e coloca esse primeiro alfinete. E aí, depois que a gente colocou esse primeiro alfinete, a curva ela já começa a se formar pra todo o resto do tecido. A gente só vai apertando nas regiões que precisa apertar um pouquinho mais. Então eu vou continuar aqui colocando os alfinetes. Ó, veja que eu não tô esticando o tecido, eu tô juntando só certinho no meu corpo, mas sem tá esticando o tecido nem nada. Ó, vê que o tecido não tá fazendo nada de dobra, marcando, puxando, ele tá ficando retinho, né? Não é pra fazer, mas é pra entrar um pouquinho pra deixar isso daqui bonitinho. Ó, como ele tá certinho, ficando justinho assim no corpo. E aí pronto, eu alfinetei mais ou menos só até a metade da coxa, porque na verdade o que eu quero é deixar uma fenda no fundo mesmo, deixar ele só com essa fendinha assim aberta aqui nessa costura do fundo, tá? Então essa costura aqui na verdade ela é no fundo, e aí eu alfinetei só até aqui mais ou menos no meio da coxa pra poder deixar essa fenda. E agora eu vou passar a costura nisso aqui e basicamente é isso. E a única coisa que eu vou fazer aqui também é já medir essa alcinha aqui, ó, desse top, que ele é retinho também, porque aí eu já faço a alcinha dele, tá? Então eu vou cortar só 2 tirinhas fininhas desse tecido pra fazer igual essa alcinha aqui, ó. A alcinha vai ser igual, então eu vou medi-la daqui do iniciozinho da alcinha até a parte final aqui, onde fica o vestido. Deu 36, eu sempre corto uns 2 centímetros a mais, só porque tem a partezinha da alcinha que fica por dentro, pra ficar 1 centímetrozinho por mais aqui e 1 centímetrozinho por mais ali. Então eu vou cortar 2 tirinhas fininhas de 38 centímetros disso aqui. Ó, o tirar de malha é bem mais fácil que o tecido, como eu tava falando da parte do vestir, ó. A gente consegue tirar sem ter tanta dificuldade.
Ah, só pra falar que como é só uma costura e ela é só interna, então tanto faz a linha que você vai usar, a cor da linha e tudo mais, eu vou usar que já tava na minha máquina mesmo, branca. E quem não tiver máquina de costura, também é uma costura só, não é uma costura tão longa, porque é um vestido retinho, né? Então ele vai daqui e desce mais ou menos uns 50, 60 centímetros até a fenda. Então também seria uma coisa que dava pra fazer na mão, ou até colocar cola e depois só finalizar com a mão, tá? Ó, eu dobrei aqui só um tantinho do tecido dos dois lados pra ficar pra dentro, tá? Já que esse resto do acabamento eu vou fazer colado. Mas só aqui, já que a gente já vai passar a costura, a gente já faz ele assim dobradinho. Então eu vou botar aqui na máquina. E aí pronto, já vou começar a descer essa linha aqui reta, sem problemas. Ó, estica bem os dois lados do tecido. E aí vai. Ó, quem preferir se achar mais fácil, pode fazer também, já fazer a retinha com o próprio giz, de um tecido, de um alfinete pro outro. Que aí na máquina você já vai passando assim reto. Ó, acabei de fazer aqui a costura do vestido, então te mostrar como ficou no fundo, assim, ó. Eu vou subir um pouquinho só pra poder mostrar onde que tá a fenda. Então aqui, ó, tá a fenda, mas ela tá mais pra baixo. E é só pra mostrar que daquele jeito que a gente faz, ele já fica bem legalzinho no corpo. E agora pronto, a única coisa que falta é, aqui, ó, pra não ficar, a malha, ela já é bem retinha, então eu pensei se eu ia deixar ela assim, ou se eu ia preferir dobrar, mas como eu fiz aquela parte lá no fundo dobrando, eu vou passar só uma colinha aqui, ó. Vou pegar esse dedinho aqui inicial, vou botar pra dentro. E aí eu passo aqui só uma colinha, não vou costurar nem nada, eu vou passar só uma colinha. E ele fica a mesma coisa assim, bonitinho, e a mesma coisa na bainha embaixo. Então eu vou só passar a colinha aqui na bainha em cima, bainha embaixo, e prender aquelas tirinhas que eu falei, as alcinhas do vestido, tá? Que também é só um pontinho em cada lateralzinha pra prender. E ele basicamente já tá pronto, então ó. Só foi 5 minutos pra poder fazer essa alfinetagem, 5 minutos ali na máquina. Eu alfinetei aqui tudo o pé, e vejo que tem muito tecido sobrando, ó, desse lado aqui, tem muito tecido ainda pra dentro. Então o que eu fiz? Eu fiz a bainha toda certinha desse lado de cá, como ela tem que ficar. E depois eu junto o tecido no meio pra ver e fazer o mesmo que eu fiz desse, fazer do lado de cá, tá? Olha, aqui já tá tudo alfinetado desse lado, na altura que eu quero. Olha, então o que eu expliquei ali, na questão aqui, é que a bainha aqui já tá toda dobradinha, ó. Os alfinetes estão tudo aqui. Então eu vou cortar esse tanto de tecido que fica aqui pra dentro e vou deixar só um dedinho pra poder passar a cola aqui nessa altura da bainha inteira. E como esse outro lado do tecido aqui tá sobrando muito tecido e fica mais difícil de fazer as medidas e tudo mais, de visualizar no corpo como que é, eu vou fazer por esse daqui. Então dividi o tecido assim na metade, a costura tá aqui, nesse meio, e aí o mesmo que eu vou fazer desse lado de cá, eu vou fazer do lado de cá, tá? Então a altura eu vou deixar a mesma, que tá desse lado de cá, então eu fiz a marcação me baseando por esse lado de cá. E também o corte aqui vai ser o mesmo, pareado com esse corte aqui. Então eu vou fazer essas etapas de corte agora, desses tecidos que estão sobrando, pra gente já poder passar a cola nessas coisinhas assim, e o vestido já ficar praticamente acabado. E agora essa parte lateral que tá sobrando também, que eu tenho que alinhar junto com essa daqui. Então, ainda tem um pouquinho sobrando, mas foi porque eu fiquei com medo de cortar mais depois, ver que tava alguma coisa errada. Olha, agora que eu tirei todo esse excesso aqui do tecido, eu resolvi cortar essa partezinha que ficou sobrando, que eu tinha deixado a imagem de segurança por medo de cortar. Então eu alinhei aqui bem no meio da fenda, e alinhei também as pontinhas que eu já havia feito. E agora eu vou só cortar isso pessoal. Ó, já cortei aqui as duas tirinhas pra fazer a alcinha. Eu quero uma alcinha fininha, mas como esse é um tecido que eu falei que ele é mais grossinho porque é encorpado a malha, eu resolvi cortar 3 centímetros pra ficar fácil de depois puxar e desvirar. E aí quando eu tava com o vestido no corpo, eu já marquei aqui, ó, os locais que eu queria colocar essa alcinha. E agora eu vou só prender elas aqui nesse tecido, tá? Então essa é uma outra costura, eu falei que eu vou fazer só uma, mas eu vou fazer só essa costura da alcinha. Ela assim com um tubinho, então eu vou fazer isso agora e já pregar ela aqui no tecido. Então, como eu faço? Passei a costura aqui toda nela, assim fechadinha. E aí eu amarro uma missezinha no que sobra aqui da linha, ó, pra emborcar ela aqui pra dentro, ó. Então pra essa partezinha aqui que tá aberta, eu enfio a misse. E aí vou empurrando a misse aqui, ó, franzindo todo e empurrando a misse. Aí vai franzindo aqui, empurrando esse franzilhozinho assim pra ponta. E a ponta a gente vai fazendo o movimento, ó, de desvirar. Com a ajuda de uma outra misse nesse iniciozinho, pode empurrar um pouquinho mais a ponta pra dentro só pra facilitar esse início da passada. Ó, empurrei bem aqui a ponta com essa barriguinha aqui dessa missa. Empurrei. E agora com a outra eu vou puxar. Pronto, agora já finalizei o vestido. Ele tá ali na cama.
Já passei a cola e tudo mais, tô deixando só ele secar. E agora é só esperar amanhã de manhã, acordar com a cola seca, poder provar e ver como o vestido ficou finalizado. E aí eu falo também que foi que eu tive de dica e que eu achei mais difícil no processo. Considerações desse vestido? Nenhuma, porque assim, comecei ontem à noite, terminei ontem à noite mesmo, perfeito. Eu, assim, pra pensar em usar ele à noite, fazer num dia e usar à noite, porque realmente não tem dificuldade. E essa é uma peça que eu já tinha certeza que não teria dificuldade, tanto por ser tecido de malha, que eu falei que é muito mais fácil de trabalhar, porque a partir do vestir se adapta muito melhor ao corpo. Então eu acho muito legal trabalhar com vestido de malha, que é iniciante, que tá começando agora, porque esconde os nossos errinhos aí, algumas coisas que a gente tinha deixado passar. Como também, assim, esse modelo tubinho, né, também facilita muito a vida, porque o corte é muito fácil, é muito simples. Então, assim, eu já imaginava que não teria dificuldades pra fazer esse vestido aqui, esse modelo. Mas vamos lá, só pra algumas considerações. O primeiro ponto deles, na verdade, é que eu tava com um tecido gigante, muito maior do que o que eu precisava. E eu acho que a única coisa que eu faria era diminuir esse tanto de tecido que eu tava. E aí eu acho que facilitaria se eu tivesse feito um retângulozinho antes, só cortado o excesso, né? Um retângulozinho, exemplo. Eu tenho 1,55 de altura, então se eu tivesse feito um retângulozinho assim, de 1,55 por 1 metro no máximo, sei lá, teria facilitado. Basicamente de costura, foi o que a gente imaginou, né? Que seria só aquela costura aqui da parte do fundo pra juntar os dois tecidos. Mas eu também acho que dá sim pra fazer com aquelas colinhas cola-pano, né? Que foi que eu fiz a bainha. Mas nesse caso, né? Como é a costura do vestido, além de usar a cola, eu faria uma costurazinha na mão mesmo, só alguns pontinhos na mão, só pra garantir ali de você ter a cola, mas você também ter uma retaguarda ali pra qualquer coisa. O outro ponto que eu não tinha me lembrado era a costura das alcinhas, né? É super viável fazer esses pontinhos na mão. Eu já aprendi alcinhas assim na mão, você fica lá na mão como se fosse um botão, né? Dando vários pontinhos pra garantir que ela fique bem firme. E aí pronto, depois disso tinha só a colagem, né? Então, deixa eu mostrar aqui como ficou. Então, ó. Aqui é a barra, né, do meu vestido normal e como tá aqui assim por dentro, ó. Ela tá toda só na cola mesmo, você vê que não tem nada de costura. Assim como essa parte aqui também daqui, ó. Não tem nada de costura além desses pontinhos aqui. Eu comecei ontem umas 7 e pouquinho. Terminei umas 9 horas mais ou menos. E aí eu fiquei lá deixando a cola secar. Apesar da cola não precisar de tanto tempo, espero que vocês gostem, que vocês façam. Porque eu amei, ficou super arrumadinho. E de um tecido barato, né? Isso é importante falar, de um tecido arrumado, com essa peça super arrumadinha. Então, aprovado. Beijos e boa customização.